Quem pratica jejum intermitente diz que é uma boa forma de perder peso. A dieta é uma das mais faladas do momento. Em resumo, ela funciona assim: você come durante alguns períodos do dia e fica em jejum no restante das horas. A Betina está conosco para falar sobre o jejum intermitente. E aí, Betina? Então, Mário, o jejum intermitente é uma estratégia para perda de peso que tem sido bastante utilizada em geral e está muito famosa aí na TV, porque muita gente famosa acaba fazendo esse tal de jejum intermitente. E aí a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre isso. Vamos começar então pelo telão aqui contigo. Valéria de Florianópolis, quero saber se o jejum intermitente funciona, é saudável e qual o intervalo desse jejum, Betina? Valéria, ele funciona sim, desde que você não compense comendo calorias excessivas nas horas onde você não está de jejum. Muita gente usa como estratégia, daquele estratégia do pé na jaca. Eu comi tudo que eu não deveria num dia e depois eu faço um jejum ali prolongado para compensar o que eu comi. E nem sempre vai funcionar e vai ser suficiente. E aí, neste caso, realmente não vai funcionar, né? A gente precisa realmente ter um consumo calórico reduzido nesse período posterior ali, onde a pessoa pode se alimentar. Além disso, é saudável? Depende para quem. Aí é interessante que sempre que você consulte um nutricionista para saber se é saudável para você ou não. Eu trouxe aqui algumas estratégias para vocês entenderem melhor, que são as estratégias mais utilizadas, que são do jejum intermitente, algumas janelas de alimentação. Algumas pessoas fazem, existe uma estratégia de 1 para 1, onde o jejum é em dias alternados, onde um dia na semana você consome somente 500 calorias. O que eu recomendo? Consuma alimentos menos calóricos e distribua essas 500 calorias no dia. A segunda estratégia é 5 para 2, 5 dias normais e 2 dias de jejum, onde esses 2 dias você consome somente essas 500 calorias. É uma alimentação bem restrita aí nesses 2 dias. Preparem um sopão com bastante folhas, que é bem restritivo e ajuda aí a manter o jejum. A estratégia de 6 para 1 são 6 dias normais e 24 horas de jejum completo. Essa estratégia não é muito legal e existem muitos pacientes, muitos indivíduos que acabam fazendo por conta própria, eu nunca recomendo, mas acabam tendo uma perda de massa muscular muito grande. Não gosto dessa estratégia de 24 horas de jejum, não. E a estratégia que eu mais gosto é essa última, 16 horas de jejum, onde você aproveita o jejum da noite. Você janta ali 19, 20 horas e vai só almoçar no dia seguinte, para você usar inicialmente uma vez na semana, podendo ampliar até 3, 4 vezes na semana como estratégia de emagrecimento. Me deu fome só de falar em jejum. Pois olha só. Daqui a pouco a gente volta contigo, tá, Bia? Obrigada. Valeu, por enquanto. Betina. Até já. Por enquanto, nós voltamos com o nosso Quero Saber. A Betina Moritz, nutricionista, está respondendo dúvidas sobre jejum intermitente, uma dieta que alterna dias ou horários de alimentação com baixa caloria e momentos sem comer nada, hein, Mário Mota? Jejum intermitente, parece nome de filme nacional hoje em dia, mas nós vamos para o telão aqui. Esse, Mário. Olha lá, Luciana de São José. Eu e meu marido fazemos jejum intermitente por um período, porém ele emagreceu muito mais rápido do que eu. Por quê? Homem emagrece mais rápido com o jejum intermitente, então, Betina? Luciana, a necessidade energética dos homens é muito maior e o metabolismo também tende a ser mais rápido. Infelizmente, os homens em geral emagrecem mais facilmente do que as mulheres. É decepcionante, né? Mas a gente tem que correr atrás. Vamos fazer o que a gente pode com o que a gente tem, né, Betina? Sim. E eu aqui vibrando, ó. Engraçadinho, né, Mário Mota? Silvia de Florianópolis. Oi, minha filha tem 18 anos e está fazendo o jejum. Ela come até às 19 horas, depois ela só vai comer no outro dia às 13. Ela está certa em fazer isso? Diz ela que é para emagrecer. Silvia, essa é uma estratégia realmente de jejum intermitente, é das que eu mais gosto dentro das estratégias existentes hoje, né, no jejum. Ela não precisa fazer todos os dias, eventualmente ela pode tomar o seu café da manhã e ela vai compensar ali as calorias nas 8 horas, então, de alimentação distribuídas, né, durante o dia, só que ela tem que ter consciência de que essa alimentação precisa ser saudável, bastante salada, bastante frutas, né? Não é simplesmente sair comendo sanduíches, pizza no horário dessa falta de jejum, que realmente aí não vai funcionar. Pois é, eu estava olhando aí, é mais ou menos o que acontece comigo, a gente Olha já tinha só. até comentado. Slim. Não, eu pelo menos não engordo, essa é a vantagem. Lucas Gabriel de Florianópolis, que tipo de exercício eu posso fazer com jejum intermitente? No caso, eu faço musculação com bastante peso e como me alimento muito à noite, que é o horário que me dá mais fome, acabo indo malhar de manhã sem comer nada às vezes. É indicado? Tenho 30 anos de idade.
Lucas, se for aquela estratégia de 16 por 8, onde você fica 16 horas de jejum e se alimenta durante as 8 horas, e essa quantidade calórica de alimentos inseridas nessas 8 horas for suficiente para te manter e estimular aí a manutenção da sua massa magra, fica super legal e normalmente as pessoas se adaptam muito bem. Se você tiver hipoglicemia, não é interessante você ir em jejum. Isso também pode diminuir o seu rendimento no exercício. Mas vale o alerta, se você está fazendo musculação para ganho de massa muscular, jejum intermitente não é a melhor estratégia, com toda certeza. Ok, então, cabe mais uma por aqui, coisa boa. Eloy de Floripa, pode usar o sono da noite como parte do jejum? Sim, Eloy. Em geral, nesse jejum de 18 horas, a gente usa o tempo da noite, do sono, auxiliando ali no jejum, para que você não fique muito tempo em jejum. Então, você para de comer por volta entre 19 e 21 horas, né, e vai comer somente na hora do almoço. Esse jejum pode ser feito de 1 a 3 vezes por semana, é normalmente o mais recomendado. E sim, você vai usar o soninho ali para não ficar muitas horas durante o dia. Eu teria que dormir até 1 da tarde. Não adianta sonhar que você está num churrasco, por favor. Senão você vai quebrar o jejum. Daqui a pouco a gente volta contigo, tá, amor? Obrigada. Tchau, hora de você tirar as dúvidas ou mais dúvidas sobre o jejum intermitente. Diferente da dieta que manda comer de 3 em 3 horas, essa tem períodos em que a pessoa para de comer, às vezes até por 16 horas. Pois é, esse é o assunto do Quero Saber de hoje e a Betina está conosco. E no telão vem mais uma dúvida. Agora a Amanda de Lages. Para quem está começando o jejum intermitente, qual é a maneira correta de começar? Eu começo por quanto tempo? Já de cara, 16 horas, se for o caso? Amanda, na minha visão, o jejum mais fácil de se adaptar é este que a gente aproveita as horas de sono, onde você para de jantar entre 19 e 21 horas, calcula 16 horas de jejum e só almoça depois dessas 16 horas de jejum. Comece com 1 vez na semana. Em caso de dores de cabeça, sensação de mal-estar, alguma sensação de hipoglicemia, corte imediatamente o jejum e consuma aí pelo menos uma frutinha, uma banana, para você sair dessa sensação. Sempre importante consultar um nutricionista para ver se é uma estratégia que você poderia adotar para o emagrecimento. Nesse meio, água, café, pode tomar? Água, café e chá, desde que não tenha açúcar, é liberado e não quebra o jejum, Laine. Perfeito. Mais uma pergunta por aqui. Cassiana de Jaguaruna, quais os benefícios de fazer o jejum intermitente? É recomendado fazer de quanto em quanto tempo e quantas horas? Cassiana, tem alguns estudos que mostram que pelo menos um jejum de 12 horas, que não é estratégia de emagrecimento, mas 12 horas sem se alimentar durante a noite, foi apresentado recentemente num congresso nos Estados Unidos, que você tem benefícios na melhora da glicemia, dos níveis de colesterol e ajuda sim no processo de emagrecimento. Só não é uma estratégia adequada para todos. Algumas pessoas devem evitar o jejum e nem todos se adaptam a essa estratégia. Mais uma, depois da Cassiana. Marcos de Imbituba, faço a dieta de 12 horas de jejum. Quando eu almoço, posso comer carboidrato ou é só proteína? Marcos, 12 horas de jejum não cai dentro da característica do jejum intermitente. Você precisaria fazer 16 horas durante a noite. Na hora do almoço, você vai ter uma alimentação normal e saudável para o seu dia. Principalmente bastante salada crua, meio prato de salada, vegetais cozidos. Consuma sim o carboidrato, uma porção de carboidrato. Para os homens em geral, pensando num homem de 70 quilos, seria pelo menos uma colher de servir, ou de arroz, ou de batata, ou de aipim. Ainda mais um pouquinho de feijão, talvez uma conchinha, e um filé que varia entre médio e grande, dependendo da sua necessidade diária. Daqui a pouco retornamos contigo. Obrigada, Bê, por enquanto. E eu quero saber no ar de novo com você. Hoje a Betina está aqui com a gente, tirando dúvidas sobre jejum intermitente, Edson. Pois é, e já tem pergunta no telão, olha só. Silvana de Florianópolis, pode tomar água ou algum outro líquido? E aí, Bê? Silvana, durante o jejum está liberado água, água pura, água com gás, com moderação, café sem açúcar e chás sem açúcar e também sem mel. Ai, ai, ai. Vamos lá, mais uma por aqui, Mário Mota. Ivonete de Correia Pinto, grande Correia Pinto. Quais alimentos eu posso comer no jejum intermitente? Ivonete, durante o período de jejum, são só esses líquidos que eu falei que estão permitidos. Não é permitido comer alimentos durante o período de jejum. Fora do período de jejum, que são aquelas 8 horas de alimentação, interessante que você consuma pelo menos 2 vezes por dia meio prato de salada crua, no mínimo
4 colheres de sopa de vegetais cozidos, aposta no brócolis, couve-flor, nabo, repolho, um pouquinho de carboidrato, principalmente vindo aí do arroz ou da batata, do interessante botar um pouquinho das leguminosas, um feijão, um pouquinho de lentilha ou grão de bico, também pode ser um pouquinho de ervilha, e aí substituindo um ou outro, e uma proteína aí que não seja só proteína vegetal, para aqueles que não são vegetarianos e veganos, adicionando aí pelo menos um filezinho, no mínimo pequeno, pode ser carne, peixe, frango, porco, ou você também pode substituir por um ovo. Importante que você coma nesse período de 8 horas. Se você for fazer a estratégia de um dia se alimentando normalmente, outro dia com 500 calorias, você vai ter que reduzir essas calorias. E aí, talvez, substituir as suas refeições maiores por uma sopa menos calórica de vegetais ou prato de folhas e uma pequena porção de proteína também é uma boa estratégia. Para um dia saudável, não esqueça das 3 frutinhas diferentes no dia. Mais uma por aqui, a última dessa rodada, ou de hoje, né? Bruna de São José. Quem está amamentando pode fazer o jejum intermitente? Bruna, de jeito nenhum. O jejum intermitente pode restringir a quantidade calórica do dia e as mulheres que estão amamentando precisam de pelo menos 500 calorias a mais. Isso pode restringir a produção de leite. Não pode também gestantes, crianças, não é recomendado que façam jejum intermitente. Pessoas que estão estudando para concurso, ficar em jejum por longos períodos diminui a concentração e o aprendizado. Então, se você vai para aula, é interessante você comer alguma coisa. Também não é legal para quem está com alguma doença crônica ou tem crises hipoglicêmicas. Sempre antes de adotar uma dieta para emagrecimento, consulte um nutricionista. Isso é prudência. Bê, mais uma vez, obrigada por tantos ensinamentos por aqui. Muito Nos obrigada. vemos semana que vem. Semana que vem eu tô de férias, mas eu te vejo em 3 semanas. Em 3 semanas eu tô de volta. Liberada. Mas é que nós vamos ficar em jejum essas 3 semanas eu da vou dar aula em Betina. Portugal, mas eu volto Ó, logo. que chique, volto não. Então vai lá. Olha, Que não pô, seja intermitente, Obrigada. então. Um abraço. Beijo, amada. Valeu, tchau. Bom descanso com trabalho, né? Obrigada.